Oi gente, aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que tem muita coisa legal vindo por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Eu apareci hoje, não consegui gravar na segunda passada, né, postar vídeo, porque eu tava cobrindo a Fashion Week, tinha muita coisa pra fazer, muitos materiais pra editar, então eu não tive tempo. E agora a gente fala sobre Titane, filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes desse ano, da diretora que é a Julia Ducournau. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela, mas um dos filmes mais famosos dela é Raw, da Netflix. Eu não sei se está disponível na Netflix ainda, mas é um filme que estreou lá, eu assisti por lá, que é uma protagonista que é vegana. E a gente tem também o episódio piloto de Servant, que é aquela série maravilhosa do M. Night Shyamalan, que está disponível no Apple Plus TV. Inclusive recomendo porque tem o Rupert Grint no elenco. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes então, né? Sendo a primeira parte mais uma análise geral e a segunda só spoilers. Então se você não quiser spoiler, pode ficar tranquilo que é só você ver o aviso que eu vou deixar aqui na tela em algum lugar, que aí você vai poder parar. Mas se você quiser ver o spoiler, então você fica até o final. É um filme pesado, como eu falei, e quando você acha que entendeu a trama, vem dois plot twists enormes pra confundir ainda mais. Eu acho que o filme vai ficar mais tranquilo de entender depois dos meus spoilers aqui pra vocês, mas é um filme confuso mesmo, né? E assim, ele é um filme de terror corporal, então já vai o aviso de que tem gore no filme sim. A cena de abertura do filme é uma das cenas mais impactantes que eu assisti em um filme desse ano. Sem brincadeira. Impactou demais, é forte, eu amei. Só que assim, o problema de ter uma cena inicial forte é que o filme precisa ser forte incompleto, né? No geral, pra poder assim, a gente falar, nossa, foi maravilhoso. No começo ele é bem impactante, tem uma hora que o filme perde um pouco do impacto, fica mais lento, mas o final retoma o impacto, então é por isso que eu dei uma nota tão alta e que eu gostei bastante desse filme. Na história a gente conhece a Alexia, uma dançarina exótica, né, dançarina sensual, que ela faz shows, né, perto de carros tunados, né, e ela tem uma legião de fãs. A história começa com a infância dela, quando ela sofre um grave acidente de carro, né, em uma discussão com o pai dela, na infância mesmo, e ela acaba tendo que, né, colocar uma placa de titânio na cabeça dela. A gente não sabe se ela começa a ter alguns impulsos depois da cirurgia ou se ela sempre foi assim e depois da cirurgia aflorou. Mas enfim, depois da cirurgia com a placa de titânio, ela começa a desenvolver desejo sexual por carros. É até estranho, mas vai fazer sentido depois que a gente desenvolver esse vídeo. A gente não sabe então se ela já tinha essa parafilia antes ou se ela desenvolveu depois da placa. Mas aos poucos a gente começa a entender o que está acontecendo, mesmo que é difícil de entender, mas a gente começa a sacar. Talvez a Alexia visse nos carros alguma forma dela ganhar a atenção, né? Não só nos carros, ela também vira dançarina porque ela quer ter a atenção dos fãs dela, que ela tem vários fãs, que ela dança bem. E acho que ela quer essa atenção. De uma forma, né, a gente sabe que na infância ela não era amada pelos pais. O pai dela é um babaca, a mãe dela sabe-se lá onde tá. Então a gente sente que ela faz isso pra de alguma forma ganhar atenção. E ela transfere o amor que ela não recebeu dos pais pros carros e pros fãs dela. Eu acho que em algum momento até mostra ela vendo as máquinas, né, no caso o carro, como mais importante do que a vida humana. Né? O filme até brinca com um pouquinho isso assim até o final, né? Ela acha isso super importante e assim, mesmo que ela seja uma assassina, ela começa a matar as pessoas, esses impulsos eles não são justificados em nenhum momento no filme e o filme não tenta fazer a gente sentir pena dela ou a gente tentar entender por que ela tá fazendo isso. O que eu gosto do filme também é que ele retira aquele fator de testosterona de carro, por exemplo, Velozes e Furiosos, que a gente vê que está atrelado à masculinidade. O filme ele tira um pouco isso, pelo menos no começo, e ele coloca o carro como objeto amoroso, de desejo da protagonista, né? E a gente fica pensando assim, nossa, não é a adrenalina que está nos carros, né? Ela tem uma paixão mesmo de romance com o carro. É bizarro falando assim, mas depois vai fazer sentido. Indo pro lado mais humano da história, a trama do filme ela aborda muito sobre corpos, né, femininos em geral, como a transição, também fala sobre a fluidez de gênero
e até então uma alegoria trans também, que depois mais pra frente eu explico. No fim a gente percebe que o filme é mais sobre escolhas que a gente tem ou não sobre os nossos corpos, sendo cis ou não, né, e como a gente tem papéis impostos de gênero e não são escolhas nossas, assim como acontece com a protagonista. Entra aqui também o debate, né, da mistura de homem e máquina, né, ou homem e tecnologia. Não gosto dessa pessoa, mas o Elon Musk já falou sobre isso, da fusão de humanos, né, no mundo pós-humano, a fusão entre máquina e humanos transformando em híbrido. Isso aí é uma coisa que o filme aborda bastante. Pensando pelo lado mais realista, assim, né, a gente depende muito da tecnologia, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando uma máquina quebra, é uma mão humana, né, que vai reconstruir essa máquina. Então faz a gente pensar bastante na nossa dependência da tecnologia hoje. Por exemplo, quem é viciado em celular já sabe que acorda com o celular na mão. Só falta agora fundir, né, o celular com o pulso pra gente acordar com ele. E o filme ele aborda bem essa parte dos híbridos, que justamente cai naquela fala do Elon Musk que eu falei agora há pouco. E quando a gente quebra, por exemplo, o celular, é como se perdesse um ente querido. Então o filme ele mostra muito essa nossa dependência e a nossa paixão pela tecnologia e pelas máquinas. Inclusive, se você quiser uma dica de outro filme que também aborda a sexualização das máquinas e a fetichização da tecnologia, eu recomendo Crash, do Cronenberg. Não gosto do diretor nem do filme, mas é um filme que aborda mais ou menos essa parte, assim, também é interessante. Voltando pra Titane, eu acredito que o filme seja uma história de amor. Às avessas, bem bizarra, de verdade, mas é uma história sobre amor, seja amor próprio ou amor que a gente encontra na família. Depois eu vou explicar mais pra frente por que eu acho isso. Agora eu vou dar um tempo porque a gente vai começar a falar de spoilers, eu vou deixar uma contagenzinha aqui. Se você não quiser ver spoilers, agora você para de ver o vídeo então. Se você quiser, você continua aqui para depois a gente debater até nos comentários também. E agora a gente vai pros spoilers. Sim, a gente tem aquela cena chocante do encontro, né, sexual entre a Alexia e o próprio carro tunado dela. É bizarra a cena, mas ela não é tão gráfica quanto parece. Nem é gráfica, a gente não vê nada, a gente só vê a cara de dor e prazer da personagem, mas a gente não vê acontecendo o ato em si, a gente só sabe que disso, né, ela fica grávida. Como? Não sei, mas isso acontece. Falando sobre a placa de titânio na cabeça dela, a gente não sabe o que faz ela matar as pessoas, mas como eu falei, no começo a gente acha que ela já tem esse problema de demonstrar sentimentos, né, a gente não sabe bem o que ela sente, ela é uma personagem bem estranha mesmo, a gente não sabe se é a placa de titânio que está fazendo ela causar todos esses assassinatos, a gente não sabe se ela já era assim antes, mas enfim, novamente eu gosto que o filme não faz a gente sentir empatia nem pena dela por esse motivo, nem tentar entender por que ela tá fazendo isso também. Aliás, né, parabéns pra atriz, a Agatha Russell, ela tá maravilhosa como Alexia, ela não tem quase falas, mas ela consegue passar tudo com o olhar e com gestos, ela merece realmente muitas indicações no próximo ano. Quando eu falei lá na frente da representatividade de gênero fluida, eu falo mais o momento em que a Alexia ela se disfarça, né, ela quebra o próprio nariz e raspa a cabeça e passa a viver com o homem porque ela tenta fugir da polícia, né, descobrem que ela tá matando as pessoas e ela tenta, né, tomar a identidade desse homem chamado Adrian, né, que ela cria essa personalidade, né, e foge. O que poderia ter uma margem de transfobia no filme acaba indo por outro lado, né, descrevendo a relação de algumas pessoas trans com o corpo e com transição. Isso, tipo, não sou eu que tô falando, eu conversei com pessoas, né, principalmente homens trans, que assistiram o filme, são cinéfilos, e eles falaram que várias passagens da vida do Adrian, eles conseguiram se identificar com coisas que aconteceram na vida real com eles. Principalmente cenas como, por exemplo, o momento em que o Adrian descobre a gravidez, né, enquanto ele tá lá fazendo o binding, que é quando pessoas trans elas colocam umas faixas para esconder, né, o peito e poder dar uma acalmada na disforia, né, de gênero. Então, tipo, enquanto o Adrian tá fazendo isso, ele descobre a gravidez. E isso muda muito porque o Adrian começa a se identificar muito com o corpo e com essa vida nova de Adrian, né? Ele passa a viver como se ele fosse filho de um personagem chamado Vincent e ele começa a se sentir bem naquele corpo, diferente de quando ele tava da outra forma, sabe? Então eu digo, procure opiniões de pessoas trans que assistiram o filme ou sugira que eles assistam para você poder entender o ponto de vista da comunidade em si. Voltando pra trama, agora vivendo como Adrian, né, um adolescente de 17 anos, ele finalmente se sente amado por esse pai postiço, né? Que não é o pai dele, mas ele vive como se fosse um pai.
E a gente tem várias cenas maravilhosas de experiência da masculinidade, e o filme mesmo ele quebra essa expectativa, tanto que o Vincent, que é o bombeiro, né, ele injeta esteroides pra tentar ter o corpão bombado que ele tinha quando ele era mais novo. A gente sabe que ele já é um senhor de meia idade, né? E ao mesmo tempo a gente tem o Adrian também, que tá tentando descobrir a masculinidade. E juntos eles têm uma cena maravilhosa de dança que quebra totalmente essa expectativa. Então esse filme mostra muito também do processo do personagem Adrian se sentir confortável na própria pele e o Vincent ajudando ele a se sentir assim também. O Adrian encontra o amor próprio então através desse novo pai, né? Só que, como sempre, o filme não tem, né, um final feliz. A gente já sabia que aquilo ia acontecer, né? Perto do final a gente começa a entender o que aconteceu. O próprio Adrian já é um híbrido, ele já é uma mistura de máquina e humano, e ele dá à luz, querendo ou não, a esse híbrido, a esse bebê híbrido mistura de máquina com humano. Então é isso, o personagem nunca teve escolha. Eu acho que a Julia tentou usar esse filme para falar de escolhas, de gravidez ou não, escolhas do corpo em geral, né? Mesmo a pessoa sendo cis ou trans, ela fala sobre escolhas no filme. Eu acho que o filme representou isso de uma forma bizarra, mas muito bem representada, mesmo que subjetivamente. Quero acabar então esse vídeo com uma frase que me marcou do filme, né, que é falada pelo Vincent, que é: eu não ligo pra quem você é meu filho, você sempre será meu filho. Então é uma mensagem de amor, mesmo que seja triste, né? Um cara que nem conhecia o Adrian acaba adotando ele como filho. Então é isso, é encontrar o seu lugar no mundo, mesmo que não seja família de sangue. Titânio está em cartaz no festival Varilux, né? Que está acontecendo no Brasil inteiro, em vários cinemas, né? Acontece até 8 de dezembro e está em cartaz, além de outros filmes maravilhosos que também estão em cartaz. Eu recomendo que você visite o site do evento para conferir em qual cinema da sua cidade está passando. E é isso, depois que vocês assistiram o filme, comentem aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!